Olá, minhas amigas e meus amigos, espero que estejam todos em paz. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Estamos no capítulo 5, Lei de Conservação, no subtópico Meios de Conservação. Meios de nos conservarmos vivos e atuantes, né? Meios de sobrevivência, pode ser também. Estamos na pergunta 707. Vamos lá. Os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. A que se deve atribuir isso? Olha, em meio à abundância, vendo aí os bens, os alimentos, as coisas necessárias para a sobrevivência, em meio a essa abundância que existe para determinadas pessoas, existem aqueles que lhes faltam. Né? Ele fala, fazem falta a certos indivíduos. Por que isso acontece? Ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem. Aqui ele botou no plural, ao egoísmo dos homens, tratando como humanidade. Ao egoísmo que ainda predomina na humanidade terrena. Depois, e mais frequentemente, a eles mesmos. Também tem essa outra causa. Eles mesmos, que ele está se referindo aqui, a esses indivíduos que faltam as coisas. Procurai e encontrareis. Isso aqui é do Evangelho, né? Palavras citadas de Jesus. Estas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso o procurar com ardor e perseverança, e não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que, frequentemente, não são senão meios de pôr à prova a vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Então, nesse trecho aqui, ele falou que deve se procurar com constância e com resignação, né? com dedicação, buscar o que se precisa e não buscar com fraqueza, com desânimo. Nós sabemos sim que há uma injustiça social. Desde a época do século XIX e hoje, muito intensamente, há uma injustiça social. Há o que pode ser feito para diminuir essa desigualdade, tanto dentro de cada país, como de um país para o outro. Há isso. Mas ele fala aqui também de prova. Nós, na doutrina espírita, sabemos que cada um reencarna para enfrentar provas e para passar por experiências de aprendizado, que muitas vezes chamamos de expiação, que é uma experiência em que cada um passa aqui para aprender a fazer as coisas de uma forma nova, passar por experiências que vão levar cada espírito a mudar a sua forma de pensar, a melhorar a sua consciência e agir mais dentro da bondade. Então existe essas experiências, existe o plano reencarnatório de cada um, de país, de família, de corpo, de situação, em que o espírito reencarna planejado para isso, para crescer. Mas nada justifica a injustiça, a falta de oportunidades, que isso vem do livre-arbítrio dos seres humanos. E muito mais intensamente responsáveis são aqueles que se colocam na posição de dirigir, de liderar, de governar. Sobre esses vão pesar a maior cobrança, não de nenhum juiz, não de Deus, mas dele mesmo. Então são posições também em que se coloca, em que mesmo aquele espírito tendo que passar por provas e expiações, poderiam passar de uma forma mais amena, poderiam passar de uma forma mais justa, poderia estar enfrentando a sua situação, a sua circunstância, por decisão dele mesmo, por atitude deles mesmos, não por falta de oportunidade, por falta de justiça social. Então existe essa diferença.
né, do plano reencarnatório que o espírito tem que passar, e as dificuldades que a própria humanidade coloca por causa do egoísmo predominante ainda na nossa sociedade. E aí encerrou a resposta dos espíritos, agora vem um comentário. Se a civilização multiplica as necessidades, a gente estudou isso antes, né, que a humanidade aumenta muito as suas necessidades. Ela multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso convir que, sob esse aspecto, muito lhe resta ainda a fazer. Então, aumenta as necessidades, cria necessidades que a gente chamou aqui nas questões anteriores até de supérfluas, né, de exageradas, mas ao mesmo tempo, ao criar necessidade, criam oportunidades de trabalho com essas necessidades e com o meio de viver. Mas ele disse que ainda falta muito por se fazer. Quando ela que a civilização tiver terminado sua obra, ninguém deverá poder dizer que lhe falta o necessário, senão por sua falta. Então, mesmo que se crie necessidade supérflua de conforto, de exageros, de carros de luxo, de mansões de luxo, de iates, de tudo isso, mesmo que a humanidade crie essas necessidades, e muitos vão em busca disso, mesmo assim, se houvesse justiça e cada um não faltasse o essencial, seria menos grave a situação. A infelicidade para muitos resulta de tomarem um caminho que não é aquele que a natureza lhes traçou. Eu interpretei isso aqui como o plano reencarnatório. Tomarem caminhos que não são aqueles que a natureza lhes traçou. Então lhes falta a inteligência para terem êxito. Há para todos lugar ao sol. Ó, essa metáfora aqui, lugar para todos ao sol, significa que teria trabalho e vida decente para todos, mesmo aqueles que tenham que enfrentar as suas experiências mais difíceis, mas com a condição de aí tomar o seu e não os dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social. Ó, vícios da organização social. Aquilo que a gente considera, é normal, é assim mesmo, e que na verdade são coisas viciadas, são hábitos coletivos que pioram a situação. E isso vem de quê? Do livre-arbítrio de cada um e do livre-arbítrio da coletividade. Né? Esses vícios da organização social. E pelas consequências da ambição e do amor próprio. Amor próprio aqui, no contexto, está significando egoísmo. Entretanto, precisaria ser cego para não reconhecer o progresso que se efetua, sob esse aspecto, entre os povos mais avançados. Falou aqui de progresso. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência, juntas, não cessam de fazer para o melhoramento do estado material dos homens, e apesar do aumento incessante das populações, a insuficiência da produção é atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos não têm nada de comparável aos de outrora. Então ele reconheceu aqui duas coisas que atenuam essa necessidade, essa carência, essa fome, vamos chamar fome. Né? Não é só fome de comida, de tudo. Que atenuam, que é a filantropia. Existe corações bons na Terra, existe trabalhos bons de ajuda humanitária, e existe também aqui a contribuição da ciência, que resolve muitas coisas. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde, desconhecida de nossos pais, é objeto de uma solicitude esclarecida. Antigamente não se dava importância à higiene, muita gente morria de infecção, morria de doenças provenientes da falta da higiene. E isso foi um progresso trazido pela ciência. E aqui antes ele tinha falado que nada é comparável aos de outrora,
né? As calamidades antigas eram piores ainda. Então, de acordo vai avançando, vai se verificando um progresso nesse sentido. Mesmo que ainda muito atrasado, ainda muito pequeno, a gente vê uma preocupação internacional em determinadas situações que não se aceitam, que não se permite, que há reuniões, que há decisões para até interferir em determinados países que estejam agredindo demais os direitos humanos. Repito, a gente sabe que ainda é muito pouco que se faz. E muitas vezes, quando se faz pensando na defesa dos interesses de cada país. Mas há corações bons nesse mundo, inclusive em algumas lideranças. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda a parte, a ciência contribui para aumentar o bem-estar. É dizer que se alcançou a perfeição? Certamente não. Mas o que se fez dá a medida do que se pode fazer com perseverança se o homem for bastante sábio para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias e não nas utopias que o fazem recuar ao invés de avançar. Então ele diz aqui que, raciocinando por tudo que o homem já fez e já evoluiu ao longo dos séculos, pode-se imaginar o que ele ainda tem por evoluir. E a gente sabe que a evolução dos melhoramentos das condições de vida, né, das tecnologias, estão vindo no menor espaço de tempo, assim como o crescimento das populações. Então, muito pode se fazer. Mas aliado à tecnologia, aliado ao desenvolvimento da ciência, tem que ir junto aí a moral, o amor, o altruísmo, para que as novas descobertas, as novas possibilidades cheguem para todos. Mesmo que não seja de forma igual, de acordo com o mérito de cada um, o esforço de cada um, mas que aquele que tiver menos nesse planeta, aquele que tiver na pior situação desse planeta, ainda assim tenha uma vida decente, sem faltar o essencial. Quando chegarmos a isso, poderemos dizer que estamos mesmo entrando no mundo de regeneração. Mas enquanto pessoas morrem por falta de uma vacina, de uma comida, por falta de um cobertor, estamos ainda num planeta inferior mesmo. E não há como negar isso. Quando ele fala aqui também que a gente deve focar nas coisas positivas e sérias e não nas utopias. Utopia é o quê? É a perfeição, é um sonho fantasioso, é algo que pelo menos momentaneamente é inatingível, é uma utopia. Eu pensei muito nisso aqui e fiquei imaginando essa ideia de céu, né, de se apegar a uma religião e depois encontrar o céu. Pode ter outra interpretação, mas o que me veio à mente foi isso. Enquanto a realidade não é essa, depois que desencarnarmos dessa terra, dessa energia, vamos encontrar dimensões espirituais, muito longe do céu. Se tratando do céu aqui como as dimensões felizes, sem problemas, sem maldade. Muito longe ainda, para qualquer um que esteja nessa terra. Ainda vai reencarnar para continuar o progresso. Então, quebrar essa utopia de que eu me apego à religião, depois morro e vou para o céu, quebra isso e vamos trabalhar na nossa moral, na nossa caridade, principalmente na nossa justiça. Porque a gente fala de amor, com um amor poético, filosófico, mas isso tem que ser traduzido em altruísmo, em respeito, em justiça, em igualdade. Tem que ser traduzido nisso, para que, voltando aqui à questão, à raiz aqui da pergunta, não falte para os outros o que é essencial para viver. Então, essa questão 707 foi maiorzinha, porque tinha o que se comentar, interpretar, e tinha um comentário maior, mas muito rica. Se você interpretou algo aqui diferente do que eu interpretei, pode colocar aí, tá bom? Um grande abraço, Jesus nos abençoe, até o próximo.